Salve, salve, alunos! Sejam todos bem-vindos para mais uma aula de História. É isso mesmo, veio para mim. Cadê aquela aproximação? Aí, produtor! Ok, então, aluno, começamos hoje mais uma aula de História. É a aula 37.1. É isso mesmo que você viu, 37.1. Até porque daqui a uns dias já estaremos chegando aí no final das nossas aulas de História no terceiro ano. Só que ainda falta a disciplina de História de Rondônia. Fique Floyd. Sabe por quê? Porque nós temos novidades nessas aulas. Desde já, agradeço aí ao nosso querido professor que está na ponta. Você mesmo, professor, que faz essa ponte com nossos alunos que estão aí, todos prontos para receber informações. Também o meu abraço para os nossos alunos campesinos, indígenas, das TIs, né? Das tribos indígenas, das TIs, quilombola, da zona rural, da zona urbana, enfim, para todos vocês que acompanham a nossa aula, sinto todos abraçados por mim. E um detalhe, sem contar que também, por trás de toda essa equipe de alunos e professores, nós também temos nossos coordenadores de CREA, nossos coordenadores das escolas, que, querido ou não, estão ali trabalhando direto ou indiretamente, tudo em prol da nossa educação. Então, coordenadores, também sinto-se abraçado por mim, ok? Nesse conjunto, com certeza, nós iremos mudar o mundo com uma boa educação. Na aula de hoje, joga na tela, nós temos aí a aula 37.1. Gostou? Então, vamos para o título da nossa aula. Ok, o título da nossa aula de hoje, deixa eu colocar aqui a minha caneta, já está no ponto, ok. Aula 37.1, República Nova do Brasil, parte 1. Fechou? Essa aqui é a nossa aula. Professor, o que eu vou aprender com essa aula? Bom, aluno, vocês vão entender como foi o governo de Fernando Collor de Mello. O passo a passo, como ele chega no poder, com quem ele vai disputar a eleição, com quantos votos ele chega, o que de importante esse governo fez, certinho? Depois, vocês irão aprender o processo de impeachment, afastamento em inglês. Professor, o que levou de fato ao afastamento do presidente Collor, do ex-presidente Collor? E aí, na minha explicação, vocês vão entender quais foram as causas, qual foi o estopim, né, que levou a esse afastamento. Qual foi a crise que foi gerada? Então, esses detalhes é o que vocês vão aprender na aula de hoje. Logo a saída, o afastamento do governo Collor, aí tivemos o governo de Itamar Franco. Esse governo, ele já morreu, tá? Itamar Franco já nos deixou. Mas, professor, o que de benefício ele fez? Como é que foi o governo de Itamar Franco? O que nós podemos destacar como um assunto relevante? Aí é quando eu falo sobre o plano real, que se deu dentro do governo de Itamar Franco. Tá bom? Eu tenho aí 4 itens que nós iremos trabalhar. 1, o 2, o 3 e o 4. Antes mesmo de entrarmos nesse assunto, aí partimos para as habilidades. Vejam, aluno, tu tens que comparar diferentes pontos de vista presentes em textos analíticos e interpretativos sobre situação ou fato de natureza histórico-geográfica, acerca das instituições sociais, políticas e econômicas. Tu também terás que analisar a importância dos valores éticos na estruturação política das sociedades. E um fato interessante que você vai aprender é justamente isso. Na nossa sociedade, como que se deu a estrutura logo após o impeachment? Como se deu a estrutura com a chegada de Fernando Collor de Mello no poder? Como que se arrumou a estrutura para Itamar Franco assumir o lugar de Fernando Collor? Então, tudo isso é análise
que você, aluno, terá que compreender. Fechou? Posso partir? Eu só quero te lembrar que na aula anterior nós tivemos esse pré-requisito. Tu lembra? Pois é. Pedimos aí então para você assistir na TV Cultura Fernando Collor. O que aconteceu? A verdade, a TV Cultura, ela vai passar um documentário sobre o Fernando Collor de Mello. Quem foi o Fernando Collor, como que ele concorreu à eleição, como que ele ganha a eleição, qual foi o diferencial dele durante a eleição, enfim, o passo a passo. Esse documentário, ele está nesse link que nós disponibilizamos para vocês, tá bom? Aí eu trago em primeira mão essa imagem com a fotografia de todos os ex-presidentes do Brasil. Ah, professor, faltou Itamar Franco. Exatamente. Faltou Itamar Franco. Entra ali Collor entre o Collor e o Fernando Henrique Cardoso. Então aqui eu tenho Sarney, eu tenho o Collor, eu tenho o FHC, eu tenho o Lula, eu tenho a Dilma e eu tenho o Michel Temer. Por quê? Quando está faltando o Itamar Franco, porque quando o Collor ele foi impeachmentado, entrou aqui o Itamar Franco. Quando a Dilma foi impeachmentada, entrou quem? O Michel Temer. Logo após o Temer, aí eu tenho quem? Bolsonaro, não é isso? O atual Bolsonaro, o atual presidente do Brasil. E um detalhe, quando o doutor Tancredo morreu, quem vai assumir é quem? O vice, José Sarney. Então, na história brasileira, nós tivemos tivemos o 2, que era para estar aqui, e tivemos 3 vice-presidentes que irão assumir o Brasil. Só está faltando aí a figura de Itamar Franco. Não sei por que não fizeram, mas tudo bem. Vou preparar uma imagem para que nós possamos falar. Isso lá na frente. Tudo bem? Esses são os nossos ex-presidentes. Ei, esses camaradas aqui, ó, eles custam muito caro para nós, sabia? Sabiam? Porque esses ex-presidentes, todos eles acabam tendo aí segurança vitalícios. Se eu não me engano, são 4 ou são 6 seguranças. Ganha aí, inclusive, a aposentadoria de presidentes. Também. Então, uma certa regalia. Por que isso? Eu não entendo, aluno. Eu, sinceramente, de política, eu sou um analfabeto. Eu sei muito pouco mesmo. Mas eu queria entender essa política de se pagar para ex-presidente. Mas não é o objetivo da nossa aula discutir os valores do salário e por que pago. Nosso objetivo aqui é passar para vocês todos os fatos. Vejamos. Nova República é o período imediatamente posterior ao regime militar. Afloram de todos os setores da sociedade brasileira o desejo de iniciar uma nova fase do governo republicano, com eleições diretas, além de uma nova Constituição que contemplasse as aspirações de todos os cidadãos. Pode-se denominar tal período também como a Sexta República Brasileira. Porque eu tive a primeira, a segunda, a terceira. Professor, por que Sexta República? Por que Sexta República Brasileira? Você saberia dizer, aluno? Porque a República, no total, ela teve 6 constituições. Sabiam disso? O Império só teve uma Constituição. O Império. Por isso que também pode chamar sobre a Sexta Constituição. Tu vai esquecer, aluno? Não, né? Então tá. Depois eu passo para vocês, vamos ter uma aula que vai falar sobre todas as constituições. A do Império, de 1824,
E depois, durante todo o Brasil, a de 1891, 1934, 37, 46, 67, assim vai, até chegarmos a 88. Fechou? Avançamos. Governo de Fernando Collor. A revista Veja acaba trazendo em sua matéria principal, na encapa, a notícia do impeachment do Fernando Collor. Na verdade, aí nós ainda estamos falando sobre política, campanha. E aí o Fernando Collor, ele abraça um slogan, se colocando como o caçador de marajás. Mas, professor, o que é marajá? O marajá, naquela época, tinha um entendimento, era aquelas pessoas que não trabalhavam e ganhavam dinheiro. Certinho? Algum problema com o meu laço, aluno? Não, né? Não. O marajá seria esse. O cara que não trabalha, mas que ganha dinheiro. Como assim? E ele vai descobrir quem são esses funcionários. Mas vejam, essa fala do Collor vai ganhar proporção imediata. Por quê? Porque não se pode. A manobra parlamentarista de Ulisses Guimarães, outro aí imortal. Ulisses vai ter uma participação gigantesca, viu? Vamos chegar lá. Quero te dizer também, aluno, que o Fernando Collor de Mello, ele vai ser o primeiro presidente mais novo da nossa história a assumir esse cargo. Olha lá. Na eleição de 89, Collor destacou-se com o discurso contra a corrupção, vulgarizando o termo marajá, além de prometer governar para os descamisados, para os pobres, para os menos desassistidos, ou os menos assistidos, para a classe inferior. Ele vem com o discurso que a ideia dele de governar era para aqueles que tinham chegado a sua vez. E para o povo, tudo que interessa é ouvir que o cara, poxa, o cara lembrou da gente, é o nosso presidente. O cara, quando entra na política, a sua equipe de marketing tem que ser muito inteligente, com frases impactantes, com ações impactantes. Tudo isso chama a atenção dos eleitorados. A disputa no segundo turno das eleições foi bastante acirrada. Collor recebeu 35 milhões de votos e Lula 31 milhões. Collor assumiu a presidência do país no dia 15 de março de 1990. Só que aí, aluno, eu quero te dizer que nesse primeiro momento, vem para mim, eu quero te dizer, aluno, que nesse primeiro momento, a primeira eleição, vamos lá, a primeira eleição que o Lula perde para o Collor, o Lula ele vai disputar por 3 vezes. Aí na quarta ele acaba ganhando. Então ele disputa com o Collor, disputa 2 vezes com o Fernando Henrique Cardoso, aí na quarta ele ganha. Mas por que, professor, ele demorou a ganhar? Porque até então, nas 3 primeiras eleições do Lula, uma contra o Collor e 2 contra o Fernando Henrique Cardoso, o Lula tinha um discurso muito radical. Isso você pode ver em vários livros que foram escritos, por ser líder de um sindicato, por ter vivido aquele período de greves, de movimento. Então, a sacada dele era outra. Era de ir para cima mesmo. Só que, ao montar um outro quadro de marqueteiro, foi preciso fazer nascer um outro homem. Aí surge o Lula Paz e Amor. Aí ele começa a ter um discurso mais moderado. Ele começa a pensar mais nas palavras. E foi nessa transformação desse homem que ele ganha a eleição.
Então, o discurso radical ficou lá atrás. O discurso moderado fez ele ganhar. É o que está acontecendo hoje na atualidade. Esse ano nós teremos eleições. E observe que o discurso, né, do Luiz Inácio Lula da Silva continua radical. Talvez os marqueteiros não são os mesmos. Então observe. Tente buscar um pouco na trajetória da história que vocês verão essa transformação. Tá certo? Por isso que ele perde na primeira, perde na segunda, perde na terceira, aí na quarta, Lula, paz e amor. Aí é quando ele ganha a eleição. Tá bom? Segue no quadro, vamos lá. Na sequência, seu governo de Collor, tá? O governo Collor herdou o alto índice inflacionário de 1.764% ao ano. Aluno, preste atenção. Na época, nesse período, você colocava R$1.000 na conta e saía no final do mês 84%. Eu falo isso porque eu vivi. O juro era de 84%. Se você colocasse R$1.000, vamos pegar em moedas atuais. Se você pegasse R$1.000, aluno, presta atenção, olha para mim. Se você pegasse R$1.000, colocasse na poupança, no final do mês daria 840. Só de juros, cara. Teve uma época que eu tinha dinheiro na conta. E o que o Collor fez? Ele confiscou as poupanças para entregar depois de 18 meses. Ah, meu irmão. Aí ele cavou a cova dele. Imagine 1.764% ao ano, dividido por 12. Era muito alto. Se eu não me engano, hoje, a inflação está na casa dos 12% ou 13%. Está aumentando. Então, acompanha comigo, aluno, por favor. Olha lá. Ele herdou, então, um índice inflacionário do governo de José Sarney. Olha, José Sarney tentou combater a inflação, mas não conseguiu. Foram vários planos. Plano Bresse, plano verão. Aí temos o cruzado novo, cruzado velho. Tudo isso não deu sucesso. A política econômica de Collor foi de cunho neoliberal. Aluno, você sabia que foi com o Collor que começamos o processo de privatizações? Muitas pessoas acham que foi o FHC. O FHC, ele só deu continuidade, mas o Collor é que começa a vender as nossas empresas estatais. Tudo bem, aluno? Tudo bem? Vamos lá. Olha aí. Com essa ideia do neoliberal, ele pretendia adotar a mínima intervenção do Estado nesse plano. Vamos vender as empresas e vamos... outro grupo é que vai administrar. O primeiro pacote econômico desse governo, chamado Plano Collor, elaborado pelo então presidente e pela primeira-ministra da Fazenda, Zélia Cardoso. Zélia Cardoso, esse nome é conhecido. Não mora mais no Brasil, está na Europa. Ex-mulher do Chico Anísio, etc. Lembra? Pois é, hoje está na Europa. Vamos lá. O que esse plano vai propor? Presta atenção, aluno. Depois eu perguntar isso na prova. Aí vai dizer assim, 3, não sei o quê. Presta atenção. Olha lá. Congelamento de preços e aumento das taxas de juros. Professor, o que é congelar o preço? É não fazer ele aumentar. Olha, eu vou segurar por 2 meses esse preço. E o aumento das taxas de juros. Congela, mas e o juro? Nossa. Ei, é como você faz aí um dique, né? A água fica represada. Se a represa não for bem feita, ela vai, até que quando ela arrebenta, ela vem de vez. É o que vai acontecer aqui. Vamos tentar segurar, até que quando vem de vez. Houve também cortes de despesas públicas, elevação de impostos e demissão de funcionário público. E essa demissão foi o seguinte,
Ele chegava com os funcionários públicos federais e fazia uma demissão voluntária. O cara ganhava 60%, 70%, 80%. E aí muitos não sabiam entrar nessa onda. Houve privatizações de empresas estatais. Quer ver como exemplo? A Uzi Minas, a usina siderúrgica de Minas Gerais, foi uma delas. A Uzi Minas. Ele vai facilitar a entrada de mercadoria estrangeira com a redução de impostos. É aí que começa o processo de globalização. 1990. Aí começa a chegar os chineses aí, material importado. Tu lembra, Nuno? Foi até uma concorrência com a fábrica da Estrela, cara. A fábrica da Estrela, que era nacional, estava perdendo espaço para o produto importado. Mas o governo deveria criar impostos para dificultar a entrada desses produtos. Dentre outras medidas mais polêmicas que afetaram o seu governo, a classe média, como a classe média sofreu o bloqueio da retirada de depósito bancário superior ao valor de 50 mil cruzados novos. Era muito dinheiro. Ei, era muito zero que não acabava, que nem dava na cédula. Não era isso? Tá apresentando? Olha. Depois eu vou cobrar em prova. Era muito... Tanto é, eu acho que você viu que quando mudava as cédulas, não tinha tempo hábil para poder criar novas cédulas. Eles só colocavam o carimbo, cruzado novo, cruzado velho, na mesma cédula. Incrível. Você encontra hoje, até mesmo de colecionadores. E quando o Collor ele determinou o bloqueio das contas, não. Quando ele determinou o bloqueio das contas dos camaradas para tirar depois de 18 meses, meu irmão, isso daqui vem para cima igual um trator. A classe média vem para cima. Quer ver? Teve o segundo plano Collor. O plano 1 e o plano 2. O segundo plano possuía um caráter similar ao pacote anterior para conter a inflação que voltava a crescer. Houve uma redução de 10% das despesas, o aperfeiçoamento do combate à sonegação de impostos, ele ampliou o imposto sobre a operação financeira e criou o Fundo de Desenvolvimento Social, o FDS. O segundo plano Collor também fracassou. Aluno, eu estou falando contigo, não vai embora não. Olha aí. Gente, presta atenção. O José Sarney criou o plano Bresce, o plano Verão. O Collor criou o Collor 1 e o 2. 4 planos foram criados. Além do cruzado novo e do cruzado velho. Basicamente 6 planos foram criados na tentativa de acabar com a inflação. Conseguiram? Não. O único plano que vai conseguir é o plano real do FHC lá na frente. Aí, garoto, quando o Collor, ele mexe no dinheiro da classe média, a classe média, então, e depois determinou tudo isso, não deu outra. A população, então, vai às ruas protestar impeachment. Foi a primeira vez que ouvimos essa frase. Fora, impeachment, afastamento. Ok. O governo entrou no Collor de Mello, então passou a ser cercado por escândalos e corrupção. Durante a campanha eleitoral, o Collor argumentava que Lula, durante a campanha, ele dizia que Lula confiscaria o dinheiro do povo. Mas, na verdade, quem fez isso foi o Collor. Collor lançou uma medida confiscando os depósitos em conta bancária no valor de 50 mil cruzados. Muitas pessoas e empresas faliram naquele momento. E a reprovação ao governo começou a aparecer. A mal planejada abertura econômica, marcada por privatizações de empresas estatais, assim como também leilões de bens públicos, teve reflexo também na vida da população. Por conta do quê? Da alta da inflação.
Ei, aí foi um erro atrás do outro. Ele foi cada vez mais cavando o seu buraco. Ó, estourou o pior dos escândalos envolvendo diretamente o presidente. O irmão dele, Pedro Collor, vai denunciar por escândalo. Pedro Collor tinha um câncer no cérebro, ele morre depois. Ele denuncia o irmão, depois ele morre. Né? O irmão de Pedro Collor, denunciou e comprovou o esquema de corrupção envolvendo o presidente, né? Tinha participação fundamental do tesoureiro da campanha, que era o Paulo César Farias, e o episódio ficou conhecido como o esquema PC, o esquema de Paulo César, que apareceu morto misteriosamente. Até hoje não sabe. Ele e a Sandra Marcolini. Olha lá. A Uni e a UBS e a DCES, grêmios livres se uniram para organizar um gigantesco protesto exigindo o impeachment do Collor. Saíram às ruas com as caras pintadas de verde e amarelo, fora Collor, em 92. E eu fui usado nessa época, acredita? Eu fui usado. Até então, todo mundo sabia, eita, nós colocamos o Collor para fora, os caras pintaram. Vem pra mim. Eu chegava, vem pra mim. Eu chegava a pintar minha cara, o meu rosto, ia pras ruas, fora, Collor, fora. Com o passar do tempo, nós ficamos sabendo que não foi a sociedade que tirou o Collor. Foi uma emissora de televisão aí muito poderosa. E Collor mexeu com gente poderosa também. Na verdade, o povo é a massa de manobra. É o famoso gado. Fomos usados. E de lá para cá, nunca mais teve mais isso. Tá bom? Joga na tela. Vamos lá. Na sequência, a Câmara dos Deputados acabou recebendo um pedido de afastamento do presidente, assinado pela Associação Brasileira de Imprensa, a ABI, e presidente da OAB, da CUT, da UNE. Iniciou, então, uma CPI para apurar os acontecimentos, né? Comissão Parlamentar de Inquérito. Nessa CPI, então, foi aprovado, tendo 441 votos favoráveis e apenas 38 contrários. Ou seja, mesmo o Collor entregando... Veja, aluno, presta atenção. Mesmo o Collor entregando a carta de renúncia, a Assembleia cassou o mandato dele. Ele ficou inelegível por 8 anos. 8 anos. Mesmo ele entregando, abrindo mão do cargo, ele foi cassado. Os caras queriam até a alma dele. Por 441 votos, ele foi cassado. 38 e fora as abstenções. Ah, professor, já não bastava a carta... Não. Eu não queria, não. Eles queriam caçar. Sabia? Olha lá. Aí, quem assume? O seu vice, Itamar Franco. Tornou-se vice-presidente da República durante a gestão de Fernando Collor de Mello. Em razão do impeachment do Collor, em decorrência de casos de corrupção dos quais ele havia se envolvido, Itamar Franco assumiu a presidência do país no dia 29 de dezembro de 1992. Efetivamente, empossado em janeiro de 93. Itamar Franco fez um pacto de governabilidade entre os mais diversos partidos políticos, principalmente com membros do PMDB e do PSDB. A busca, a superação da crise política era fundamental. Em 93, realizou-se um plebiscito que definiu a forma e o sistema de governo, monarquia ou república, e parlamentarismo ou presidencialismo. E aí veio a resposta. Com o objetivo de sanar esse problema econômico, durante o governo de Itamar Franco, se deu a criação do Plano Real. Presta atenção. Esse plano econômico passou a vigorar em julho de 94. Adotou moeda real equiparada ao dólar americano. Propôs a redução de gastos públicos e a realização de privatização de grandes empresas públicas, como a Assobina.
a Companhia Siderúrgica Nacional e a Companhia Siderúrgica Paulista. O Plano Real foi benéfico. Itamar Franco realiza a privatização de grandes empresas. Aí eu tenho a Companhia Siderúrgica Nacional e a Siderúrgica Paulista. Show? No governo de Itamar, teve o caso de corrupção de 22 deputados federais que desviaram mais de 100 milhões de dólares do orçamento do país. Apenas 6 desses deputados tiveram mandato cassados. Esse caso ficou conhecido como, olha aí, o escândalo dos anões do orçamento. Ei, esse Brasil já passou por um bocado, já? Já aconteceu cada coisa, cada escândalo, cada desvio, cada maracutaia, não é pouco não, é um escândalo atrás do outro. Alguns de grande proporção e outros não, mas é escândalo. Devido à baixa estatura dos deputados envolvidos, eles eram menores, né? Pequenos, e aí chamaram de os anões do orçamento. No dia não tinha nada, né? O bolso que era guloso, né? Aí, o Plano Real, então, Itamar Franco, ele acaba chamando o ministro das Relações Exteriores, que era o FHC. O FHC, então, ele muda de ministério e vem para o planejamento, para a economia. E é ele que vai criar a ideia do Plano Real. Tanto é que, com base nesse plano, ele se candidata à presidência e acaba ganhando. Ok? Aí é quando é apresentado. Gente, venha para mim. Interessante que quando o plano ele foi criado, a gente ia comprar lá na Bolívia, em Guaiará-Mirim, o boliviano, nosso irmão, não queria dólar, queria real. O real chegava a ser 2 dólares, né? Ou seja, era mais vantajoso vender em real do que o dólar. Porque foi assim, real, quando criou, ficou aqui em cima, o dólar aqui embaixo. Nossa, a moeda ficou super valorizada, super mesmo. Aí, poxa, todo mundo queria vender em real. A gente tinha que ir na Bolívia comprar, aí os bolivianos queriam aceitar só em real, nada de dólar, Aí foi. Só que não, o real e o dólar ficaram o mesmo valor. A URV, Unidade Real de Valor. Lembra dessa palavra? Antiga, a URV. Depois, o dólar equivale a R$1. Aí o dólar aumentou, e o real indo para baixo. Hoje, se não me engano, um real equivale a... Um dólar equivale a 4 ou 5 reais, que está aí na bolsa, né? Acaba perdendo esse valor de compra. Isso diante do dólar. Tá certo? Continuando no quadro, vamos lá. E aí, o Plano Real foi o programa brasileiro de estabilização econômica que promoveu o fim da inflação elevada no Brasil. Situação que já durava aproximadamente 30 anos. O plano passou por 3 fases. O programa de ação imediata, a criação da URV, Unidade Real de Valor. Eu lembro isso daí. E a implementação da nova moeda, que seria o real. E até hoje é o real. O PAI, que é Programa de Ação Imediata, foi um conjunto de medidas econômicas elaborado em julho de 2003, que preparou a casa para o lançamento do Plano Real. Um ano depois que isso vem acontecer. Nessa época, o presidente era Itamar Franco, sendo que Fernando Henrique Cardoso era o ministro da Fazenda. Ele vai ser convidado. Mas ele é sociólogo. O FHC é sociólogo. Não é isso, aluno? Vamos lá. Olha aí. O pai apontou as seguintes necessidades, que é o Programa de Ação Imediata.
O pai apontou as seguintes ações: corte de gastos públicos, recuperação da receita através do combate à evasão fiscal, inclusive das grandes empresas, tá? Austeridade no relacionamento com o Estado e municípios e ajustes nos bancos estaduais. Aí, garoto, não começa. Alguns bancos, o nosso, por exemplo, o Beron, vai entrar nesse rolo aí, pensar que não. Muita coisa tinha sido desviada e ele vai para a falência. Observe que, durante esse governo, houve também uma definição das funções dos bancos federais que procurava enxugar a estrutura e punir as irregularidades através da lei do colarinho branco. Isso aqui foi muito repercutido na imprensa. Sabiam? Além disso, privatizações. Privatizações de setores de empresas, dos setores siderúrgicos, petroquímico e também de fertilizantes. Foi uma válvula de escape que procurou. Tu entendeu, aluno? Tu presta atenção, depois eu vou cobrar na prova isso daí. Porque eu tenho... Não é à toa que você é meu aluno terabyte, né? Presta atenção. Galera, esse daqui, esse termo, lei do colarinho branco, pesquisem. Pesquisem que vocês irão encontrar. Peraí, o quê? Ok. Vamos lá. E aí, para finalizarmos, a segunda etapa do plano, a segunda etapa do plano, essa URV, gente. Nossa, isso aqui é mais antigo do que a Unidade Real de Valor. Assim que surgiu o Plano Real, se falava muito URV. Parece HRV, né? HRV, mas não, é URV. Ocorreu no dia 27 de maio de 94. No dia 30 de junho de 94, foi editada a medida provisória que implementou a nova moeda, que seria e que é até hoje o real. Essa era a terceira fase do plano. Todo o programa tinha como base as políticas cambial e monetária, criada pelo governo do Itamar Franco. Tá certo? Bom, para finalizarmos, o Plano Real, ele vai possibilitar a vitória de FHC nas eleições para a presidência de 94, sendo então reeleito nas eleições seguintes. Após algumas crises internacionais, as políticas econômicas foram revistas e modificadas, mas a estabilidade da moeda, ela permaneceu. Tu acredita? Então vem aqui para mim. Olha só que sacada, aluno. Olha só que sacada. Collor é impeachmentado. O Itamar Franco assume como vice-presidente. O Fernando Henrique Cardoso era ministro das Relações Exteriores. Ele é chamado para o Ministério da Fazenda. E ali tem essa cara de criar esse plano. E com base nesse plano, ele se candidata e ele ganha para a presidência. E põe em prática. Vocês podem conversar com seus pais, com seus avós. Qual foi o melhor presidente? Eles serão unânimes. Foi FHC. Por quê? Porque quando volta o poder de compra do brasileiro. Aí começa a comprar carro, eletrodoméstico, etc, etc. Tá bom? Mas isso é só um capítulo da nossa história. Porque nós vamos falar muito mais ainda, só que... Mas outras aulas. Acabou, cara. Tu acredita? Passou muito rápido. Muito rápido mesmo. Mas daqui a pouco eu volto para fazer aquela revisão de 5 segundos. Até lá!